E se eu dissesse que você pode se curar com a mente? Sim, com a sua mente, especificamente pronunciando 5 palavras? Impressionante. Ouça a história incrível que vou te contar, vai te deixar boquiaberto de tão incrível que é e como vai te dar uma força incrível para usar sua mente, seu pensamento e suas palavras para curar até aspectos profundos que você nem imagina que pode curar. Sim, você. Fácil, fácil, fácil. Ouça, essa história é impressionante. Alguns anos atrás, algumas décadas atrás, o mundo da medicina ficou surpreso com essa história incrível que vou te contar. O Dr. Len, do Hospital Estadual do Havaí, era uma pessoa responsável, encarregada de o pavilhão de criminosos perigosíssimos com doenças mentais gravíssimas. Imagina um pavilhão psiquiátrico onde os terapeutas iam embora por causa do perigo que era. Li que as pessoas andavam coladas na parede de costas com medo de que alguém pudesse atacá-las por trás. Imagine algemas prendendo as pessoas. Uma situação assustadora e perigosa. E o que esse médico incrível fez? O quê? Escucha fechou? Como esse médico fechou o pavilhão? Como Escucha fez isso? Trancado no escritório dele? Imagina um telefone de sorvete. Ele e os papéis na frente dele, os papéis psiquiátricos que documentavam o histórico psiquiátrico de cada paciente, ele só refletindo e dizendo 5 palavras, meses, pronunciando meses, essas 5 palavras. E como eu te disse, ele fechou o pavilhão. Graças a Deus, os pacientes começaram a se acalmar. Lentamente começaram a se curar, a ficar muito melhores, até que, depois de um determinado período de tempo, o pavilhão psiquiátrico mais perigoso do Hospital Estadual do Havaí foi fechado. E graças a quê? Ao trabalho dessa pessoa tão especial, usando 5 palavras, utilizando uma técnica havaiana ancestral, muito interessante. Depois eu vou te explicar um pouco como eu entendo isso a partir da perspectiva judaica, como eu estudei, como eu entendo. Antes, ouça essa história incrível. Imagine um escritório, eu imagino assim, mas vamos compartilhar juntos, um escritório cinza, fechado, cortinas semi-abertas deixando entrar feixes de luz pelas cortinas. E essa pessoa na sua cadeira, em frente à sua escrivaninha, um maço assim de grande de papéis psiquiátricos com o histórico psiquiátrico de cada paciente. E dizendo o seguinte, primeiro perdão, depois vou te explicar exatamente o que isso significa, como eu entendo. Perdão. Me desculpe, obrigado. Eu te amo, obrigado. Basicamente era isso que ele dizia, né? Primeiro ele pedia perdão. Ele sentia essa história que estava lendo nesses papéis, agradecia e dizia, eu te amo. Vamos analisar o que isso implica, o que ele fazia e como teve tanto sucesso. E como com sua mente ele fechou um pavilhão sem conhecer os pacientes. Ele não conhecia os pacientes, só conhecia o que estava escrito nas fichas. Ele não teve contato verbal, ele não teve contato, não os conheceu, conheceu o histórico de cada um e assim conseguiu fechar esse pavilhão de forma tão simples. De certo modo, ouça atentamente. Basicamente, o que ele aplicou é, como eu te disse, né, uma técnica ancestral havaiana muito interessante. Basicamente, como entendo, isso tem muito a ver com o que explicarei depois. É assim, basicamente entender o que acontece lá fora, né? O contato com o meu exterior é um reflexo do meu interior, portanto, não existe algo lá fora por si só, ou seja, o que vejo lá fora, ou seja, por exemplo, neste caso, ele via lá fora um histórico muito difícil de alguém e ele entendia que algo dele estava refletido nesse histórico. Portanto, ele entendeu, utilizando essa técnica tão interessante, que se ele basicamente conseguia se limpar dessa história pessoal, ou seja, o reflexo que ele refletia nessa história que ele lia,
Se ele conseguia se limpar por dentro, né, o que estava fora, portanto, consequentemente, ia ser limpo também, de forma natural. Entende? É como se alguém, vamos dar um exemplo, alguém tem uma lanterna, no vidro da lanterna tem um pouco de barro, tem um pouco de poeira. Quando a gente ilumina com a lanterna, vê que na parede aparece luz, mas está muito difusa, não dá para ver claramente, não fica nítida. O que a pessoa faz? Pega um paninho úmido, limpa o vidro, seca e depois ilumina a parede, e agora a parede tem um feixe nítido de luz, bem nítido. O que aconteceu? Basicamente, a pessoa limpou o vidro e, portanto, o que se via lá fora estava limpo e nítido. Aqui é igual, só que mais emocional. Mas é como eu te disse no começo, que você pode se curar com a sua própria mente e pode ajudar outros a se curarem. Ou seja, este vídeo pode te ajudar. Se você entender, talvez queira ajudar outros a se curarem mentalmente com poucas palavras. E o que vou te contar depois, como eu entendo, segundo a perspectiva, poderia. Isso vai te deixar boquiaberto. Tem muito a ver. Tem pontos em comum com essa história, por isso te contei desde o início, porque acho que vai te ajudar para te dar um contexto. Se Deus quiser, os planos profundos que vou te contar depois vão te ajudar. Algumas ferramentas, algumas técnicas espetaculares para curar com a sua própria mente e com a sua palavra impressionante. Você não precisa de pílulas, nada externo ou pedir ajuda a ninguém. É você e Deus, com o Criador, basicamente. É um diálogo entre você e você mesmo. Ou seja, você consigo mesmo e, obviamente, o vínculo com o Criador, basicamente. Sem nenhum tipo de necessidade de comprimidos, como eu te disse, nem pílulas, nem remédios, nem nenhuma pessoa externa que venha te ajudar, nenhum terapeuta, nem nada. Você consigo mesmo, consigo mesma e o Criador. Ouça todo o vídeo. Se você quiser toda a aula, ela vai te dar muitas ferramentas, né? Se você quiser de forma espetacular e fácil, muito bem. A única coisa que existe é realmente um pouquinho de tempo e ser basicamente transparente e honesto. Primeiro com você mesmo, com você mesma. E obviamente com o Criador, como te disse antes. Mas não é necessário nada, você não precisa ter um diploma para fazer isso e uma preparação prévia muito grande. Simplesmente que seu coração e sua mente estejam dispostos a crescer, a melhorar e a receber a bênção do que vou te ensinar. Amo vocês. Vamos lá. Primeiro, é essencial entender o exemplo desta história real. Assim como entendi, li e estudei, depois aplico o que explicarei mais adiante. Muito bem, essa pessoa basicamente tinha na sua frente, assim como eu te disse, um papel com um histórico clínico psiquiátrico, muito bem assim. A pessoa achava, como falei, que o que lia refletia quem ela era. Portanto, ele fazia um trabalho interno. E quando ele, de algum modo, graças a essas palavras, me desculpe, perdão, obrigado e eu te amo, que vamos explicar um pouco mais a fundo o que é daqui a pouco. De alguma forma ele se limpava e, portanto, depois de um período de tempo, pense que ele ficou alguns meses nessa situação. Fazendo essa oração, essa reflexão, o pavilhão foi fechado. Agora, o que aconteceu ali? A pessoa realmente fez um trabalho, obviamente, muito sério e muito honesto. De alguma forma, entender que ele era responsável pelo que estava lendo, porque aqui não havia uma culpa externa, havia um trabalho interno. Se ele se limpasse, como no exemplo da lanterna que te expliquei, o que iria se refletir nessa folha em alguns meses seria uma folha limpa, uma folha curada, sarada. E foi isso que aconteceu. Portanto, vamos ver o que dizia. Dizia primeiro, me desculpe. Me desculpar é basicamente entender que o que vejo lá fora é minha responsabilidade. Aqui não estamos falando de culpas que levam a pessoa à tristeza ou ao desespero. Não, sempre é com alegria e com responsabilidade. É esse jogo ou essa dicotomia que andam juntos. Responsabilidade. Assumir responsabilidade por nossos atos, palavras, ações, obviamente, mas sempre com muita alegria e muita esperança. Isso é sempre fundamental. Agora também vou incorporar conceitos da Cabala, do judaísmo, da sabedoria judaica, que é a questão de trabalhar, ou seja, fazer um trabalho pessoal com, disse em hebraico, com simcha, alegria. Simcha, essa alegria em hebraico, é essencial para o nosso avodat Hashem, servir ao Criador. Sempre com muita alegria e bom coração.
Isso é fundamental. É a base para tudo. A base para tudo com alegria e bom coração. Agora, muita gente entende a alegria de forma inadequada. Alegria não é alguém que está pulando pelos montes, cantando sem ser responsável por seus atos. Isso não é alegria. Isso é, não sei, é leviandade, pode ser uma forma. Se diz em hebraico, holelut. Isso é algo que momentaneamente pode estar bem, que a pessoa cante, corra e esteja feliz. Está muito bem, mas viver sem responsabilidade é totalmente negativo. Portanto, a alegria é algo muito, muito profundo. A alegria é algo muito profundo, basicamente. Vou te contar como curar com a mente. O hebraico e seus segredos são incríveis. Lashon HaKodesh, em hebraico, é a língua sagrada. Saiba que Deus cria o nosso mundo. Com as 22 letras em hebraico, o alfabeto hebraico são recipientes de criação. Ou seja, Deus utiliza as letras em hebraico. São conceitos eu sei que são muito profundos da Kabbalah. Mas basicamente Deus, o Criador, utiliza as 22 letras em hebraico para criar constantemente o seu mundo. Obviamente, Deus criou o mundo há milhares de anos, mas também a cada instante Deus cria o mundo, revive o mundo, renova o mundo constantemente, e isso com as 22 letras em hebraico. Agora escute as duas palavras que vou te explicar e como você vai poder entender como alguém pode curar com a mente. A palavra makshaba significa pensamento em hebraico, makshaba. A palavra com alegria, que é besimcha, tem as mesmas letras que makshaba, só que a ordem é diferente. Portanto, uma forma de entender o significado profundo das palavras é, por exemplo, quando há duas palavras que têm as mesmas letras ou o mesmo valor numérico. Cada letra em hebraico tem um valor numérico, e há vezes em que uma palavra tem o mesmo valor numérico que outra. Por exemplo, Elohim, que é um dos nomes do Criador, tem o mesmo valor numérico que a palavra Hateva, que é a natureza. Então, pelo menos isso é muito fácil de entender, que a natureza, obviamente, é como Deus. O Criador cria o seu mundo. Obviamente, Deus se reveste na natureza. Tudo o que vemos é parte do Criador. O Criador é Deus. O Criador, obviamente, é a origem de tudo, é o Criador de tudo, inclui tudo, está acima de tudo, ou seja, o Criador. Nada existe fora dele. Em hebraico, afirma-se que nada está além do Criador. Portanto, obviamente, quando vemos a natureza, é um reflexo da criação do Criador, de Deus, Elohim, um dos nomes de Deus, e Hateva, impressionante. Estou te dando agora, entre parênteses, algumas aulas de hebraico e mostrando a profundidade impressionante da raiz do idioma. Portanto, quando você utiliza seu pensamento de forma adequada, como eu te disse, você pode realmente curar com sua mente. Se sua mente está bem, está no lugar, está limpa, é uma mente focada no lugar certo. Viva servindo ao Criador com alegria e bom coração. Como te disse antes, isso vai te dar simchá, vai te dar alegria. E alegria, como eu te disse, não significa sair correndo e cantando o tempo todo, certo? É a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade é entender, como uma vez li, o que é a verdadeira felicidade. É impressionante, um rabino muito importante disse sim. O que é a felicidade? A verdadeira alegria é aquilo que você sente quando sabe que está fazendo o que deve estar fazendo. Pode ser que nesse momento você esteja ajudando um amigo a fazer uma mudança. E obviamente sua cara você está carregando um sofá e está difícil e é complicado, mas você sabe que é a melhor coisa que pode fazer naquele momento? Ajudar um amigo ou vizinho. Ou seja, seu rosto pode ser um rosto de quem está sentindo dor, ou seja, está pesado, está difícil. Mas por dentro, seu coração e sua alma cantando a alegria. Portanto, a alegria não é, como eu disse, não é algo externo, é algo principalmente interno. Obviamente, alguém pode cantar e pode dançar perfeitamente, mas a verdadeira alegria vem de algo muito mais essencial e interno. Portanto, essa pessoa, voltando ao exemplo, entendia que o que ela lia fazia parte dela. Assim, a primeira coisa que ele falava era, me desculpe. E também agradecia, pedia perdão, melhor dizendo, pedia perdão por ser de certa forma responsável por aquela realidade externa que ele gerava. Como eu te disse, ele sentia que era a responsabilidade dele e então agradecia pela gratidão, dizia obrigado.
pela possibilidade de curar e curar o próximo, obviamente nesse caso de se limpar e limpar aquele recluso, aquele preso psiquiátrico. Depois ele dizia, eu te amo para si mesmo, imagino que para sua alma, para o Criador, basicamente isso é assim que eu entendo. Então esse é o exemplo inicial. Agora vamos levar isso para como eu vejo um pouco, baseado em... Eu acho que se você entender esse exemplo, o que eu vou te explicar agora, se Deus quiser, vai potencializar, vai exponenciar o que eu te expliquei até agora. Basicamente é preciso entender que nós viemos ao mundo com uma missão, com um propósito. Nossa alma vem em uma jornada incrível, com muita correção para fazer. Uma correção. Deus nos coloca neste mundo com inúmeras cenas para serem corrigidas, como um grande filme. E é preciso pensar que cada cena da sua vida, assim como os cabalistas ensinam, é como se você tivesse na sua frente uma câmera fotográfica. Basicamente você está constantemente tirando cenas, e essas cenas são as cenas da sua vida diária. E cada cena, de alguma forma, é como se sua alma estivesse te convidando a corrigi-la. Ou seja, não são sempre problemas, né? Mas, por exemplo, algo bom. Por exemplo, você está em casa tranquilo e ouve que alguém está com sede. Você pode não fazer nada ou pode se levantar, servir um copo de água e dar para a pessoa da sua família que está com sede. Basicamente é uma cena que sua alma, de certo modo, te propôs. É como se tivesse saído da sua alma, da sua testa, digamos assim. É como se fosse um filme. Se você se lembra dos filmes antigos, havia um projetor e esse projetor iluminava a parede ou uma tela, basicamente, e basicamente havia uma luz. Obviamente, as pessoas sabiam que a parede ou a tela não era o filme em si. A tela vinha da sala de operações onde estava o projetor, era lá que o filme era projetado. Eram luzes, de certa forma, luzes coloridas que eram refletidas em uma parede ou em uma tela. Esse era o filme, mas sem projetor não existe filme. Então pense que sua alma, seu niyama, se eu pensar na sua alma, é como se ela projetasse um grande filme. São as cenas da sua vida. Cada uma é algo muito profundo, tento explicar de forma simples. Basicamente, cada cena. E isso é para te presentear, acho que é o maior presente que posso dar. Quero que entenda que sua vida tem um propósito incrível em cada momento, e cada instante é como um chamado. É como um chamado que te diz, corrija-me, ajude-me. Ou seja, é sua própria alma. Por exemplo, você serviu um copo d'água. Essa cena foi corrigida e ficou perfeita, siga em frente. Depois você pode enfrentar uma situação diferente no trabalho ou nos estudos. E se for algo mais difícil, alguém te trata mal, fala de forma rude ou você presencia uma discussão. De alguma forma, sua alma trouxe essa cena e basicamente está sendo esperado de você, o Criador está te presenteando, está te dando essa cena para que você a corrija. Pode ser que você tente gerar paz em alguém, se entender que é um bom momento para conversar. Às vezes é melhor calar e esperar, depende do momento. Se a situação está muito acalorada, obviamente é preciso esperar as coisas se acalmarem. Nem sempre é um bom momento para falar. Estou te dando exemplos. Se alguém falar com você de forma rude, você pode responder rude, mas Deus não permita, claro. Ou você pode ficar quieto e tentar absorver isso. Refletir, se isolar e fazer o que contei. Obrigado. E basicamente eu sigo um pouco a ordem do que esse terapeuta fazia, faço um pouco diferente, de acordo com o que eu estudei, de acordo com as fontes judaicas. Que basicamente é agradecer a Deus. Primeiro, pelo mérito de ver essa cena que precisa ser corrigida, e Ele está me dando o mérito de corrigi-la. Então, meu obrigado, Deus, eu te digo, assim como eu entendo, toda Hashem é obrigado, Deus, por me dar o mérito, por me mostrar o que eu preciso corrigir. Porque você acha, alguém pode viver adormecido sem saber o que corrigir, levando uma vida rotineira. É como viver em um grande sonho, que Deus não permita isso, pois é o pior. Por isso acredito que o que te dou hoje é incrível. Primeiro, desperte e reconheça o incrível significado da sua vida.
Você é único na história, assim como sua impressão digital, que nunca se repete. Portanto, é único. Ninguém é como você na história. Só você pode cumprir sua missão, que se divide em pequenas mini-missões. A cada instante da sua vida, cada instante tem significado, um significado infinito, espiritual, incrível, espetacular. E Deus, o Criador, te ama e confia em você, para que cumpra o seu propósito na vida. E é Ele quem mais quer que você se dê bem. Portanto, é obviamente fundamental se conectar com o Criador a cada instante e dizer obrigado. Obrigado por me mostrar. Alguém falou mal de você, algo pessoal? Vamos sair do exemplo do começo. Alguém falou mal de você? Então você pode ir para o lado e dizer: obrigado, Deus, por me ajudar a ver que eu preciso corrigir algo. Aqui é algo de uma forma, eu gerei isso porque é minha alma que me mostrou isso. Ou seja, é algo que tem a ver comigo. Não é algo distante, nem um filme de um desconhecido. E isso, entre parênteses, te digo, é algo que vai te curar de forma incrível, de não colocar a culpa nos outros. É espetacular. A gente começa a ver o mundo, tudo tem a ver com a gente. Tudo o que a gente vê tem a ver com a gente. Obviamente, tudo com muita alegria e com muita responsabilidade, obviamente. Se alguém, com permissão de Deus, vê algo muito negativo, não devemos pensar que é isso, não é essa a ideia. Sempre é com muita positividade, muito amor e sentir que Deus, por isso, Ele também te ama. Quando a gente diz, Deus, eu te amo e também me amo, amo a minha alma. Ou seja, amar a si mesmo é muito bom, não é ego negativo, é algo muito positivo. A gente tem que se amar, porque temos uma alma divina que Deus nos deu de presente. E isso tem que te dar muita força para dar o melhor de si mesmo, ajudar os outros. Não é ego no mau sentido da palavra, é um amor saudável e puro. Essa é a ideia. Pedir a Deus que nos ajude a amar de forma pura e saudável. Então, portanto, a gente agradece a Deus pelo que Ele está nos mostrando. O que quero dizer é, se for algo muito negativo, não ache que você é isso. Mas você deve refletir com muita alegria que Deus te mostrou isso, mesmo sendo negativo. Existe isso? Qual a porcentagem? Talvez tenha 0,0001 em você. Por exemplo, você viu alguém que Deus me permita gritando de forma muito negativa com alguém menor, por exemplo? Você diz, eu não faço isso, nunca fiz, como falaria assim? Fazer tanto mal para alguém menor? Mas será? Você entende que algo disso existe em você? Você tem que refletir. Não sei, estou te dando um exemplo, pode ser que seja outro exemplo, mas no exemplo que eu disse que não era você, era outra pessoa. Pode ser, às vezes eu não falo com o respeito que deveria falar com tal pessoa. Por exemplo, a pessoa chega a essa conclusão, por exemplo. Então, não é algo que é copiar e colar. Não é igual ao que a gente vê lá fora, né? Podemos pensar, alguém falou mal com outro, eu também faço isso. Mas a pessoa pode negar. Depois você pode refletir e pensar, deveria ter respeitado mais tal pessoa. É um exemplo. Então percebe, Deus me mostrou algo para que eu melhore em algum aspecto. Pode haver 0,0001 disso em você, mas sempre está relacionado a você de algum modo. Muito bem, tudo. A gente diz obrigado, Deus, e diz de verdade, eu realmente lamento por ter causado isso de negativo, porque eu fiz ou disse algo ruim, não sei, então realmente me arrependo. E peço perdão ao Criador e realmente peço que Ele me ajude. Obviamente, com muito amor, obviamente, eu te amo, sempre sou eu te amo, sempre é amar a Deus, ao Criador, e como eu te disse, amar a si mesmo e também pedir a Deus que nos ajude. Ser, como se diz em hebraico, teyubash lema, uma reparação, um tikkun, uma reparação completa, teyubá, é ser, digo com minhas palavras, ser quem realmente devemos ser, de acordo com nossa essência, ser o melhor que podemos ser. Teyubash lema, o melhor. Então agradecemos, pedimos perdão e dizemos o que fizemos, mesmo que saibamos o que fizemos. Ó Deus, obrigado por me lembrar do que fiz. Dizer adeus ao Criador é um diálogo com Deus e, portanto, nossa alma também está presente. É uma união entre nossa alma, nós e o Criador. É um diálogo íntimo com o Criador para melhorar e aperfeiçoar o mundo. Porque, como eu te disse, você é como uma tela, como um projetor de cinema. Quando você melhora, assim como o primeiro exemplo que demos do terapeuta que fechou aquele pavilhão psiquiátrico. Quando você melhora, consequentemente, o que está ao seu redor
melhora. E isso é espetacular. Quando você melhora, não é algo egoísta. Você melhora e o mundo melhora. É como se o projetor, em vez de ser um projetor de um filme de terror, agora fosse um filme melhora egoísta. Você melhora. Quando você melhora, é egoísta. Quando você melhora, não é algo egoísta. Quando é algo egoísta, quando você melhora, melhora egoísta, não? Quando você melhora, não melhora, não? Quando você melhora, não é algo egoísta? Impressionante. Então temos o mérito de realmente viver assim, vivendo em Shubá, como te disse em hebraico, que é viver de acordo com a nossa essência. E pedir a Deus realmente que nos ajude a estar limpos, ser um canal limpo, de alguma forma, pedir a Deus que todas essas lembranças negativas que podemos ter, que são um pouco fruto disso que vemos lá fora, coisas negativas que podemos ter feito, que nos ajude a nos limpar para quê? Para ser esse projetor de coisas somente espetaculares e boas. E assim melhorar a nível particular e, por consequência, melhorar o mundo inteiro, se Deus quiser. Quero te convidar para entrar na minha amada comunidade Israel High, se ainda não faz parte, na descrição do vídeo. Você tem o link, o endereço para pedir informações, também tem o meu número de WhatsApp comunitário, onde você pode me fazer perguntas. É uma comunidade espetacular que quem adquire a assinatura tem acesso. Você pode ter muitos cursos de vários especialistas, quem vem de fora tem que pagar, mas quem adquire a assinatura participa de cursos, encontros pela internet. Você pode me fazer perguntas, se conectar comigo pelo número comunitário do WhatsApp na internet e realmente receber por isso. Além de Israel High, minha querida comunidade, desejo muito sucesso e bênçãos. Obrigado.